Em relação àquilo que vos trago, daquilo que são os avanços e as nossas dúvidas, eu concordo que realmente, se calhar, o que ainda não sabemos devia estar até em letras maiúsculas, porque é se calhar muito maior do que aquilo que nós sabemos até agora. De todo modo, aquilo que vos queria apresentar, isto é subejamente conhecido, é que nós sabemos que quanto mais cedo diagnosticado, melhor o prognóstico da doença, e isto não mudou. Mesmo com tudo aquilo que temos vindo a alcançar, esta é a premissa principal, é diagnosticar precocemente. Aquilo que nós já temos é que no recorrente ao metastático começamos a ter alternativas terapêuticas e que vão permitir ter uma sobrevida maior com uma boa qualidade de vida. Temos fatores que afetam a qualidade de vida dos doentes e estes fatores são vários. Portanto, temos a parte dos doentes, a parte da doença e a parte do próprio tratamento. Do doente, porque, como todos nós sabemos, e quem trata a cabeça e pescoço, os doentes são doentes especiais, são doentes com um pior estado geral, são doentes que vêm emagrecidos, são doentes que não comem, são doentes que têm muitas outras coisas associadas, desnutridos, e isto é talvez um dos nossos maiores problemas iniciais para começarmos a fazer qualquer tipo de tratamento. Em termos da doença, obviamente temos as situações relacionadas com o local onde ela está e o estadiamento, com a função do órgão, e isso vai também limitar a nossa escolha terapêutica, ou condicionar, eu não diria tanto limitar, mas condicionar aquilo que será a nossa opção terapêutica. Em relação aos tratamentos, obviamente que aquilo que nós temos que ver é começar a olhar cada vez mais para aquilo que vão ser as toxicidades tardias daquilo que nós vamos fazendo aos doentes, para podermos prever aquilo que pode vir a acontecer, porque se o doente ficar curado, mas ficar com uma morbilidade muito elevada, também não é esse o nosso objetivo. Portanto, nós queremos que eles vivam, sobretudo quando falamos no recorrente ao metastático, estamos a falar que não estamos a falar de uma possibilidade de cura aqui, e sim de aumento da sobrevivência. Aquilo que nós queremos é que, por um lado, queremos que os doentes vivam o maior tempo possível, né? Portanto, o máximo tempo possível, e aqui queremos um overall survival grande. Queremos também que haja um controle da dor, que se mantenha a função do órgão e que o doente se mantenha confortável. E, portanto, aqui vamos atuar nas outras áreas todas. Portanto, tentar ter uma resposta tumoral, controlar os sintomas e avaliar em termos de qualidade de vida e de efeitos secundários. Aquilo que nós tivemos, e aqui saliento que desde 1977 que não existia nenhuma droga nova aprovada nesta área da cabeça e pescoço, sobretudo no contexto do recorrente ao metastático. Várias coisas foram tentadas, mas sem resultados que fossem significativos. O primeiro grande avanço foi, sem dúvida, podermos adicionar o cetuximab à quimioterapia. Como todos sabem, portanto, no esquema com platino e 5-FU, e tivemos um aumento da resposta tumoral pela primeira vez, um aumento da sobrevivência e do tempo até à progressão, com controle sintomático, com uma qualidade de vida aceitável, uma toxicidade que é manejável e a manter a questão do cetuximab até a progressão da doença. Isto para nós também foi uma aprendizagem, acho que ainda tem sido, para muitos de nós, alguma das nossas dúvidas tem sido esta, quando os doentes estão em resposta completa e já têm 2 anos, se calhar quase 3, doutor Dinis, de progressão, de estar em resposta completa só com cetuximab e monoterapia, após termos feito o esquema inicial. E agora o que fazer? Mantemos sempre, paramos, vamos continuar, até ver o estado da arte é continuar até a progressão a toxicidade inaceitável, e portanto é isso que está descrito. Em termos, das discussões, é a questão da reirradiação, porque nós começamos a ter doentes que vivem mais. Portanto, temos doentes que vivem mais, quer dizer que temos mais tempo que possivelmente os doentes podem recorrer. E aquilo que se vê é que a reirradiação, e tem sido cada vez mais discutida nos fóruns internacionais, a reirradiação ainda permite um controle de cerca de 10% de doentes com doença irressecável e à volta de 20% naqueles que é possível fazer ainda cirurgia de resgate. Aqui, possivelmente, aquilo que terá mais impacto tem a ver, como é óbvio, com a dose, né? Portanto, é aquele que tem maior significado estatístico, como é óbvio, também que nos parece legítimo. A grande discussão é se as novas técnicas de radioterapia poderão dar aqui mais margem para podermos reirradiar mais cedo. Então, nós quando escolhemos o tratamento e começamos cada vez mais também na cabeça e pescoço, ainda mais limitados nas possibilidades terapêuticas, mas começamos
olhar para os doentes, continuamos a olhar para os doentes, que já olhávamos assim para eles, mas já temos aqui mais coisas que vamos olhando. Portanto, não só a parte da doença, não queremos só curar a doença, claro que queremos, mas também temos que olhar para ver se o doente é possível fazer aquele tratamento, se ele vai tolerar, se ele vai ficar capaz após isso. Avaliar a resposta e as toxicidades e dar cada vez mais importância à qualidade de vida, e com isto vamos individualizando o tratamento para cada um dos doentes. Portanto, aquilo que não podemos dizer, então diga-me lá qual é que é o tratamento de primeira linha para um tumor de cabeça e pescoço. Isto não existe, não é? Não existe, esta entidade não existe, porque temos que saber a localização, temos que saber que tipo de tumor é, o estadio, todas essas coisas, mas não há um tratamento standard. Há doentes, temos que ver a condição do doente e escolher o tratamento em função. Isto é um bocadinho o estado da arte neste momento, portanto, aquilo que nós temos aprovado para o tratamento da doença locorregional avançada. Aquilo que está aprovado são estas 4 abordagens. Portanto, cirurgia seguida de radioterapia adjuvante, ou quimio e rádio concomitante, quimio e radioterapia definitiva, e depois temos a cirurgia como tratamento de resgate, radioterapia com cetuximab, com a cirurgia a ficar para uma opção de resgate, e quimioterapia de indução seguida de radioterapia ou quimio e rádio ou radioterapia com cetuximab. Em termos das guidelines da ESMA, que temos aqui a evidência, isto por vós todos é subejamente conhecido e é público. O que é que eu vos trago? Aquilo que foi apresentado, no fundo, tentei fazer-vos aqui o apanhado daquilo que foi a ASCO de 2013 e aquilo que foi lá apresentado, e que se calhar pode espelhar um bocadinho os avanços que tivemos nos últimos tempos. Então, a nível de opções de reduzir a toxicidade da quimio concomitante com a radioterapia, foram discutidas algumas novas técnicas de radioterapia, apresentados resultados de hiperfracionamento, com 2 irradiações no mesmo dia, com doses mais baixas. Foram apresentados trabalhos com outros fármacos que podem ser utilizados concomitantes com a radioterapia. Neste momento estão a decorrer 2 ensaios, tanto do grupo japonês, o JCOG 1008, que nós estamos a aguardar a resposta do financiamento para Portugal também poder fazer parte deste grupo e validar a cisplatina semanal concomitante com a radioterapia versus cisplatina de 3 em 3 semanas com a radioterapia, que achamos que será um esquema menos tóxico para o doente, com maior benefício, e conseguimos fazer mais dose de quimioterapia. Existem também ainda resultados que foram apresentados da radioterapia juntamente com os biológicos. Em termos de ensaios, vários ensaios têm sido feitos, sobretudo muito focados na indução, seguido de quimio e rádio concomitante. Isto porque os primeiros ensaios com o TPF, aquilo que demonstravam era o benefício realmente do TPF versus a quimio e rádio concomitante, mas depois carecia um bocadinho a parte da radioterapia. Foi testada num dos ensaios só radioterapia, noutro com carboplatina. E, portanto, tem sido muito apostado nesta área e considerando também já aqui os agentes biológicos concomitantes com a radioterapia, para perceber se têm ou não menos toxicidade e se têm o mesmo outcome. Portanto, os ensaios são feitos, eu acho que é interessante a gente olhar para a complexidade depois que se vai começando a colocar nos ensaios, porque temos 2 braços e depois, entretanto, temos desses 2 braços, depois saem outros 2 braços de cada um deles, para podermos testar cada uma destas premissas. Ora, como é bom de ver, isto nós não temos o mesmo número de doentes do que se calhar temos numa patologia como é a mama, o que vai dificultar muito o recrutamento e a finalização destes ensaios. E por isso eles também demoram mais tempo também a reportar os outcomes. Por outro lado, também o tempo até à progressão nesta patologia é mais curto do que o que temos na mama, e daí depois também eu acho que contrabalança um bocadinho. Mas é realmente, dá alguma complexidade quando analisamos depois os dados, é um puzzle que vamos tendo que fazer e não é assim tão direto. Aquilo que vimos em termos de tratamentos concomitantes, e eu acho que isto é importante para podermos também trazer para a discussão, foi que quando se compara a radioterapia com o cisplatino versus a radioterapia com o cetuximab, aquilo que era esperado era que pudesse haver menos toxicidade no braço do cetuximab com a radioterapia. E aquilo que foi demonstrado no ensaio foi que são muito sobreponíveis, portanto, em termos de toxicidades, que era o primary endpoint. Em termos de PFS e overall survival, são
perfeitamente sobreponíveis, não têm qualquer diferença em termos de significado estatístico. Ou seja, neste momento aquilo que foi discutido foi que a radioterapia com cetuximab não parece ser menos tóxica do que a cisplatina e o 5-FU juntamente com a radioterapia. Mas aqui ainda existem algumas nuances, porque neste momento, e à luz do que se sabe, faz sentido começar a estratificar por outros fatores, nomeadamente o HPV, se é positivo, se é negativo. E estes resultados ainda não estão finalizados, nem os resultados dos doentes que fizeram quimioterapia de indução. Portanto, eu acho que todos nós aguardamos com muito interesse o final deste ensaio. Penso que poderão ser reportados dados este ano na ASCO, mas acho que ainda não podemos afirmar de todo que não tem qualquer vantagem. Acho que aquilo que podemos dizer é que não há grande diferença na toxicidade. Teremos que esperar um bocadinho mais para perceber se haverá algum grupo que terá benefício. Em termos de preservação de órgão, que também continua a ser uma coisa muito importante, aquilo que tem sido visto foi se depois da radioterapia se vale a pena fazermos regimes diferentes em termos de tratamento. E aquilo que vemos é que nos localmente avançados foram divididos em 2 braços, com a radiação feita de forma diferente. Aqui também uma das críticas que foi colocada foi que, no fundo, os braços, nós estamos a comparar a radiação inicial 2D versus 3D versus IMRT, que é uma das nossas questões, será a IMRT realmente melhor e controlará na mesma a doença, mas depois temos uma randomização também com 2 braços diferentes, com esquemas diferentes de quimioterapia concomitante. Um bocadinho também para validar se vale realmente a pena nós fazermos mais algum fármaco concomitante para a radioterapia ou não. Em termos de resultados, o que é que podemos dizer? Em termos de resultados, aquilo que foi apresentado e o mais importante, porque eu acho que há coisas que saem um bocadinho mais daquilo que é passado lá, aquilo que se vai vendo é que os doentes que ficam mais tempo dependentes da sua PEG são, sobretudo, aqueles que são HPV negativos, fumadores, e muitas vezes aqueles também que se põem a PEG antes de começar o tratamento. Isto porque é uma discussão que também se tem tido em termos de qualidade de vida. Se por um lado a PEG nos pode facilitar porque o doente fica melhor nutrido, não tem tantas falhas, porque a maioria deles tem disfagia. Por outro lado, parece também que isso parece ser um fator independente de eles depois poderem ficar mais tempo dependentes dessa PEG. Aqui em termos de resultado, claramente que existem grupos completamente diferentes, não só a questão do tratamento com os 2 braços, em que aquilo que vemos é que não há grande benefício de adiantarmos mais, adicionarmos mais um fármaco, mas por outro lado aquilo também que vimos é que há claramente uma diferença daqueles que são HPV positivos e dos que são fumadores. Portanto, isto é mais uma das coisas. Aquilo que a nós, países mais latinos, tanto nós, Itália, Espanha, que gostávamos também de ver refletido também aqui, era a junção de 2 coisas, porque nós não acreditamos que não temos claramente uma população que é HPV positiva e outra HPV negativa, uns fumadores e outros não fumadores. A gente acha que vai ter tudo misturado e, portanto, o fumador com o HPV se calhar terá um outcome muito diferente do que aquilo que a gente vê aqui. Agora, o que é que nós podemos fazer de melhor em relação ao HPV? Foi publicado um paper do Ken Young, que foi a pessoa que mais se dedicou a isto, nos últimos anos, em que há claramente riscos diferentes em termos da expressão do HPV, considerando não só a presença ou a ausência do HPV, mas também o estadio. E aquilo que ele distingue são três grupos de risco: baixo, intermédio e elevado. Aquilo que tem sido a grande discussão, e neste momento saliento que isto não está validado, está em discussão, carece de confirmação, não está colocado nas guidelines, não está expresso nas guidelines. Na nossa prática clínica, há centros que fazem o HPV, há centros que não fazem o HPV, isto porque é mais um custo e que nós não vamos alterar a nossa decisão terapêutica em função disso. E, portanto, neste momento, não é ainda possível fazer em todos os centros. Mas aquilo que se propõe, no fundo, é usar a quimioterapia de indução e depois, aqueles que são quimiosensíveis, no fundo, é um fator preditivo de resposta e do outcome final.
e depois percebermos também se os HPV se devemos ou não desescalar tratamento, ou seja, tratar menos. Tratar menos quer dizer sermos menos agressivos quando começamos o tratamento destes doentes por terem um melhor prognóstico, ou seja, não tratar todos igual. Os HPV negativos, se calhar fará sentido fazer uma quimioterapia de indução, seguido de quimio e rádio concomitante, se calhar até com cisplatina, se o doente puder tolerar, e se calhar nos HPV positivos, que têm melhor prognóstico, podermos descalar esta terapêutica e tratar com menos agressividade. Isto carece tudo de confirmação, não está ainda validado nem confirmado. Existem ensaios a decorrer em que estão a ser até testadas diferentes doses de radioterapia com frações diferentes, junto com cetuximab, com esquemas à frente de quimioterapia, esquemas que também já não são esquemas convencionais, em que juntamos a cisplatina, o paclitaxel e o cetuximab, isto com base em estudos que já foram previamente apresentados de fase 2 pelo grupo espanhol, sobretudo, em que demonstra que este esquema de cisplatina, paclitaxel e cetuximab parece ter uma taxa de resposta na ordem dos 80% em estudos de fase 2. E, portanto, começou a ser, neste momento, testado versus o Standard of Care, que é o TPF, para podermos ver se temos benefício ou não. E aqui também testar se vale a pena fazermos menos dose, no fundo, de radioterapia a estes doentes. Aquilo que temos neste momento ainda publicado, e que é pouco, em termos da diferença das doses, é que o que parece é que não vale a pena descalar a dose naqueles doentes que têm tumores T4, N2C, portanto, envolvimento ganglionário importante, T4, ou tenham um passado em termos de hábitos tabágicos pesado, porque parece que esses recorrem com muito maior frequência, portanto, não têm vantagem, mesmo estratificados por HPV, não têm qualquer vantagem de descalarmos o tratamento. E daqui a jantar a dizer que, se calhar, para os nossos doentes, vão enquadrar muito mais aqui, porque independente do HPV, vamos ter os doentes com doenças mais avançadas e também com hábitos tabágicos importantes. Em relação ao P16, se é ou não preditivo de resposta, se é ou não um fator prognóstico independente em termos destes doentes, vários trabalhos foram apresentados, têm sido apresentados, e aquilo que é mais notório é a dificuldade da determinação do HPV, porque existe ainda uma taxa muito grande de falsos positivos, existe uma taxa grande de incerteza quanto ao melhor método de o fazer, e depois não se consegue reproduzir, e portanto tudo o que não é reprodutível começa a ter alguma dificuldade em termos de validação. E como não é centralizado, portanto cada centro fará o seu, temos aqui alguma dificuldade depois em avaliar a verdadeira importância deste marcador. Obviamente que sabemos que os doentes da orofaringe que têm o P16 positivo parece que têm muito melhores resultados em termos de PFS e de overall survival, mas por outro lado também aqueles que não são da orofaringe, em termos de PFS, parecem se comportar melhor, em termos de overall survival parece que acabam em alguma altura por as linhas cruzarem-se e ficamos um bocadinho na dúvida se isso será só pela determinação não ser adequada, ainda termos aqui alguns falsos positivos, ou se corresponderá mesmo à realidade. Em termos de qual a melhor forma, isto que vos disse, portanto, existem vários testes que podem ser feitos, existe muita discussão acerca de qual é que será a melhor forma de terminar. Neste momento ainda não há nenhum consenso neste momento e que se calhar carece dessa informação. Portanto, existem várias expressões em termos genómicos com amplificações do ER, com expressões baixas do EGFR, concomitante com a existência do HPV ser positivo, mas depois isto na prática clínica não conseguimos, e se olharmos para estas linhas é difícil destrinçar o verdadeiro benefício de podermos saber esta informação. Acho que é importante sabermos, mas não é tudo. Existem também trabalhos que foram feitos, portanto isto um bocadinho para vos mostrar todos os fármacos que têm estado a ser testados também nesta área. Neste momento, a maioria deles negativos. O trabalho que foi apresentado lá e que eu também não vos trouxe, não tinha como vos trazer, mas em relação ao HPV e o ERK1, engraçado aqui porque o ERK1 parece ser um fator preditivo de resposta aos platinos e pode-nos ajudar aí nessa fase. Isto foi, no fundo, a imagem do póster que estava e que é possível ter. Mas eu acho que
mais uma vez, e comparando todas as análises genéticas, ficamos sempre com a mesma dúvida. Portanto, no fundo, eles precisavam de validar tudo isto para perceber se há alguma via que possa ser usada, um score, e que possa ser reprodutível. Em relação às conclusões finais, no fundo, eu acho que neste momento aquilo que podemos dizer, à luz do que há e do que está publicado, é que a quimio e radioterapia concomitante continua a ser o tratamento de escolha para a maioria dos doentes com doença locorregional avançada. A terapêutica sequencial parece ser superior à quimio e radio concomitante, mas ainda não existe uma resposta concreta e final. No fundo, aguardamos os ensaios que estão a decorrer. No fundo, o HPV parece ser um fator de prognóstico importante e cada vez mais é importante começarmos a olhar para os ensaios e separar estes doentes, portanto, os positivos e os negativos, para ver se conseguimos algumas hipóteses, mas também estratificando o resto, como falámos. A questão de escalarmos o tratamento em relação àquilo que é o estado do HPV, neste momento ainda carece de confirmação, mas parece-nos cada vez mais que realmente aquela máxima de one size fits all não é claramente aquilo que vai acontecer no futuro e parece-nos que é por aí que vamos andar e essa é a nossa esperança. A questão dos testes continua a ser uma questão problemática, não há uma questão que nos possa ajudar aqui na variabilidade que existe entre os testes, isto talvez neste momento o mais importante em discussão, como é que nós vamos utilizá-lo como fator de prognóstico se depois a seguir não conseguimos ter a certeza de se estamos a utilizar o melhor método ou não. Mas parece que não, neste momento não podemos utilizá-lo como tal. O afatinib parece ser o primeiro TKI que está a demonstrar atividade tumoral, portanto, neste momento diria que pelo menos comparável com aquilo que nos trouxe o cetuximab. Estão a decorrer ensaios, há ensaios a decorrer cá, e eu acho que vamos aguardá-los com muita esperança, porque parece-nos ser mais uma arma que vamos poder ter disponível para os doentes. Aquilo que vemos é que começam cada vez mais a haver vários marcadores que são testados nestes doentes para podermos ter alguns fatores, sobretudo preditivos de resposta, porque não só de prognóstico, mas se pudermos de antemão escolher os doentes para fazer quimio ou não fazerem quimio, ou fazerem quimio com determinados fármacos, vai nos ajudar muito mais nas morbilidades do doente. E, portanto, no fundo era isto que eu vos trazia, tentando fazer uma súmula em 20 minutos, mas espero que tenha sido útil.